só, rapidinho, percebi que está faltando trabalhar um pouquinho melhor complexidade algorítmica. Tudo bem? Então eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Vamos lá então. Olha só, vamos desenhar então de novo, né, o nosso eixo aqui, ó. Aqui, onde aqui é o tempo, né? E aqui é N, que é o número de entradas, tá? Então, um algoritmo, o melhor aqui, ó, seria, o melhor cenário seria esse aqui, né? Que é o O de 1, que é o que? Uma constante. Quando é que seria uma constante, por exemplo? Buscar inserir um item, né, no vetor, por exemplo, aqui. Por exemplo, cada um desses aqui, ó, é um valor de uma inserção, é uma constante. Você vai inserir um item na pilha, né? Outro exemplo aqui, né? Acessar um índice do vetor. Vou copiar aqui um exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não vou mais usar. Pronto. Ó. Aqui, ó. Eu tenho um vetor e estou mandando imprimir apenas um único item dele. O segundo item aqui, ó. Aliás, esse, né? Porque começa em 0, 1, 2. Então, é um valor constante. Só estou acessando aquele item, né? Entenderam? Outro exemplo aqui. Queria trabalhar aqui com vocês. O log de n cresce lentamente, mesmo com entradas grandes, né? O log de n seria, deixa eu ver aqui, seria um pouco maior, né, do que que a constante, né? Vou botar em vermelho aqui, ó. O log de n seria assim. O log n, tá? E o que acontece? Ele vai crescendo aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo de algoritmo aqui que eu tinha feito. Uma busca binária, por exemplo. Pessoal, eu vou copiar e colar porque é mais rápido, mas ó, vou apagar aqui, ó. Eu crio um projeto e deixem só o public static void main. Aí, em vez de digitar, eu só e vou explicar aqui, ó, o que está acontecendo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que fazer aqui uma função fora. Isso aqui é uma função estática, né? Outra função, pronto. Criei aqui uma função chamada busca binária, que é tipo estática também. Vamos dar uma análise aqui, ó. Eu nem vou executar porque eu não chamei a função lá. Eu posso chamar ela depois aqui dentro, tá? Mas vamos lá. É uma função do tipo inteiro, que ela vai buscar o quê? Um valor inteiro dentro de um array, né? E começa com início, fim, é o tamanho do array menos 1, ó. ar.length menos 1. Enquanto o início for menor que o fim, ele vai fazer o que? Vai pegar o início mais o fim e dividir por 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cada vez dividindo o vetor. Tá? If ar meio, né? O array, o meio do array for igual ao alvo, retorne meio. Ou seja, se ele conseguir achar já o vetor no meio, ele já retorna. Isso faz o que? Ele divide o vetor e vai procurar sempre pela metade, vai reduzindo até achar o valor que você quer. No caso, ele não achou nessa metade, vai para outra, né? Vai reduzindo. Então é isso, tá?
Complexidade algorítmica O log de N, cresce um pouquinho. Outra, né? Um O de N, né? Cresce linearmente com o tamanho da entrada. Ou seja, isso é um pouquinho pior. Um pouquinho pior não, já é mediano, vamos dizer assim, né? Então, o O log de N, ela já está mais ou menos assim, ó, quase que no linear aqui, né? Ó, aliás, O log de N não, O de N, é o O, é o que? A multiplicação, o número de entrada, basicamente o número de entrada multiplicado. Espera só um pouquinho, galera. Eu estava fazendo um teste aqui com o debugger, galera. Vamos olhar aqui, ó. Aqui no método principal, eu implementei o algoritmo, né? Então vamos lá. Eu criei um vetor de N posições aqui, ó. Vou colocar até mais elementos. Um vetor de inteiro, né? Vamos analisar aqui, ó. Eu vou rodar ele em modo debugger. Ó, agora ele está no while, né? Enquanto o início for menor que o fim, ó. O que ele vai fazer? If meio, ele pegou a variável meio é o que? É o início mais o fim do vetor, que o fim, na verdade, o início é 0 e o fim é o tamanho do vetor menos 1, né? E vai dividir por 2, justamente para fazer isso, ó. Ele vai pegar aqui, se o vetor tem, sei lá, um número de posições aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai pegar o valor inicial menos o final e dividir por 2, ele vai pegar bem no meio. Então ele vai procurar na metade do vetor. E depois vai fazendo isso e vai dividindo de novo, até que sobre um elemento. Depois, se ele não achar aqui, aí ele recomeça e faz a busca no outro lado. Então é dividir para conquistar. Essa que é a lógica desse algoritmo. Com isso, eu consigo o que? Eu consigo reduzir o meu tempo aqui para O de N, né? Um O de N aqui, ó. Cresce linearmente com o tamanho de entrada. Aliás, O log de N, desculpa, que é o que? Cresce lentamente mesmo com entradas grandes. Por quê? Porque eu peguei uma estratégia, esse aqui. Eu peguei uma estratégia de dividir primeiro o vetor para poder ele ter um tempo de resposta menor. Tudo bem? Outro exemplo aqui, por exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é bacana. Outro exemplo aqui, ó. O N log de N, por exemplo. O N log de N, se a gente for olhar aqui no nosso diagrama, ele é um pouquinho pior do que esse O de N, né? Ele já vai estar aqui, ó. Peguei a ferramenta errada aqui, um minutinho. Pronto, ele vai estar... Ele vai crescer assim, ó. Né? Então é um O de N log de N, ou seja, vai ter o log de N, que é esse O aqui, ainda multiplicado pelo número de entradas. Esse aqui já é um cenário bem ruim,
né? Já é um cenário de que você vai ter um número de computação muito grande, né? Você vai perder mais tempo. Então, por exemplo, uh, deixa eu achar um exemplo aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e testar um exemplo, tá? Enzo, baixa! Então, por exemplo, aqui, ó, esse algoritmo que eu vou mostrar aqui, o Bubble Short, ele é bem ruim o cenário dele. Vou executar aqui para vocês verem. Aliás, não é esse aqui não. Outro exemplo aqui é esse. Então tá aqui, Bubble Short, né? O que ele faz? Ó? Ele cria um for aqui, ó, até um tamanho de um vetor, e um outro for até um tamanho do vetor menos 1, né? Menos i. Tá? Já tinha mostrado esse aqui, inclusive, para vocês. Então, o Bubble Short, ele trabalha aqui, ó, ele tem um O de n ao quadrado, tá? O Bubble Short, ele faz isso, ó. Ele compara de 2 em 2 aqui. Deixa eu dar uma atualização aqui, ó, Bubble Short. Ele vai comparando de 2 em 2 e reordenando de pares. É isso que esse algoritmo aqui está fazendo, ó. Tá? É por isso que ele tem 2 for. Então, ele tem que esperar primeiro esse for acabar, para depois esse for aqui, ó, cada interação. Então, é por isso que ele tem um caso aqui muito ruim. Entendeu? Então, o Bubble Short ele é bem ruim aqui o tempo dele, né? Olha aqui, ó. Porque ele vai ter que fazer um laço, é um laço dentro do outro. O Bubble Short, só pior mesmo, é só mesmo qual? O pior cenário é esse aqui, ó, que é o recursivo total mesmo, que é... Eu tinha um outro exemplo aqui, peraí. Ó, esse aqui também é bem ruim, ó, e é um código bem simples, ó. Ele é um 2 elevado a n. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou apagar aqui o Bubble Short. E um potencial aqui, ó. O que ele faz? Aliás, tem que eu ia mostrar um outro aqui. Era o Fibonacci. Vocês conhecem Fibonacci? Fibonacci é um número, é uma série de números que é a soma dos números anteriores. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, peraí que eu tenho que aqui, isso. Fibonacci. Vocês já viram? Deixa eu ver se eu abro uma nova aqui.
espiral de Fibonacci é assim, ó. Estão vendo que aqui começa em 1, aí ele vai 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, entendeu? Então ele vai somando os dois números anteriores. É isso que o Fibonacci faz. Aí vamos analisar aqui esse código bem aqui, ó. O que ele vai fazer? Olha só, o mesmo problema, ele está elevado, ele dá uma resposta o que? É puro recursivo. Ele vai dar uma resposta do um dos piores cenários, que é esse aqui, ó, 2 O de 2 elevado a n. Tá? Vou até reescrever aqui, ó, 2 n. Tudo bem? Então, por quê? Vamos analisar aqui, ó. Quando ele for chamado essa função fib, né, quando ela for chamada, olha o que vai acontecer. O if, ele vai executar o que? O n até que menor que 1 retorne n. E o else dele vai ser o que? Fib n menos 1 mais fib n menos 2. Olha isso. Então ele vai chamar a função dele mesmo, menos 1, é uma recursividade, e vai chamar mais ele de novo, chamando menos 2. Ou seja, vai chamar duas recursividades. Tá? Então, se eu executar aqui, ó, eu vou chamar esse cara bem aqui, peraí. Vou chamar ele bem aqui, ó. Fib de 5, por exemplo. Vamos ver quanto tempo ele demora para executar. Demorou isso aqui, ó, 2 segundos. Vamos tentar de novo aqui. Assim, 5 é uma entrada relativamente pequena. Vamos botar aqui 100. E vai demorar bem mais, ó. Ele está parado porque ele está executando. São 100 interações, tá? Demora muito. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou até parar porque não vai dar para rodar isso aqui tudo. Eu vou chamar essa mesma função, só que evitando essas repetições. Na verdade, eu vou criar uma nova função aqui, ó, com mais variáveis, ó. Vou chamar de... Eu vou chamar esse fib iterativo. Por quê? Porque ela se resolve em cada iteração. Então o que acontece? Ó, se o fib de n menos 1 retorna igual a n, igual essa linha aqui. Agora aqui, ó, eu criei 3 variáveis aqui, uma a, b e c. Então, se o i de 2 for, aliás, um i começando em 2, por que começando em 2? Porque se for menor que 1, menor ou igual a 1, vai retornar n. Então já começa em 2. E se o i for menor ou igual a n, i mais. Ou seja, ele só vai começar esse for aqui, ó, a partir do que o i for menor ou igual a n. Tá? Então a variável c recebe a mais b, depois a pega o valor de b e b pega o valor de c. Então ele vai fazer o que? Ele vai dividir um pouco a carga aí, tá? Ele não vai ter mais que chamar recursivamente a função. Bora ver quanto isso fica mais rápido? Ó, eu vou até fazer o seguinte. Deixa eu criar um novo... Deixa eu duplicar esse cara aqui. Então, copy, paste, refactor. Vou fazer duas classes. Uma delas vai ser só para esse aqui, e a outra vai ser para essa, que eu posso chamar as duas, né, e comparar o tempo. Ó. Essa aqui vai ser fib iterativo.
Pronto, está aqui, ó. Vamos executar. Lembrando que para valores muito pequenos, por exemplo, 5, 10, são valores estritamente pequenos, né? O tempo de execução delas vai ser relativamente a mesma. Eu vou compilar o projeto aqui e vou executar só o arquivo. Ó, eu vou executar aqui, ó. Eu vou dar um run file e um outro run file aqui, ó. Olha só, ele está executando só o arquivo agora. Ó. O tempo deles vai ser relativamente... O desse aqui foi ligeiramente maior, né? Mas isso vai depender muito, porque tem vezes que eu executo... Ó, a carga do processador não é igual toda hora, tá, galera? Ó, é ligeiramente maior. Agora, se eu aumento aqui o número de entradas, por exemplo, esse aqui eu vou botar 100. E esse aqui também, ó. Olha só o tempo que vai executar aqui. O primeiro, ele está chamando ele 2 vezes. E o segundo, ó, esse aqui eu posso até deixar. Ó. Tá vendo que ele está parado aqui, ó? Rodando aqui em 50% porque está demorando demais. Agora eu vou rodar o segundo. E o segundo agora, ó. O segundo também tem 100, só que ele vai executar bem mais rápido, quer ver? Ó, já terminou. E o primeiro? O primeiro está rodando ainda. Então, percebe que o tempo desse aqui foi um ODN desse segundo. O ODN dele aumentou de acordo com o número de entradas ele conseguiu executar. Então, se a gente for ver aqui, o ODN foi bem aqui, ó. Foi o cenário mediano, né? Já esse segundo aqui, esse primeiro, como ele está chamando recursivamente 2 vezes, ele é um OD 2N, ó. Ele é bem pior. Ele só não é pior. O pior cenário mesmo é esse bem aqui, ó, que eu tinha separado aqui, que é o O de N fatorial. Que esse, Deus me livre. Vou até botar em vermelho aqui, ó. Ele é quase um O de N fatorial. Então esse O de N fatorial, ele é muito ruim. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Pronto. Um exemplo que eu peguei aqui, uma permuta ABC. Vamos analisar aqui, ó. Vou apagar aqui, vou deixar só o método main e vou apagar essa função. Vou colar só essa aqui, ó, permuta. Vamos entender aqui, ó. Ele vai receber uma string e uma string S e uma string chamada resposta. Se o S, o tamanho do S for igual a 0, ele já exprime como resposta. Por quê? Porque o S não existe. Se for tamanho 0, retorne valor 1. Tá? For e 0. Aí vai fazer um for aqui. Ainda na função permuta. Até o tamanho do S, até o tamanho da string S. Aí um caractere aqui, ó, s.char@i, ou seja, ele vai converter o string para char na posição i, ou seja, vai converter em vetor de string. Esqueci, eu mudei a câmera para cá. String restante, ou seja, como ele vai converter em um vetor, a string em um vetor, ele vai conseguir dividir a palavra em pequenos vetores em pequenos caracteres, né? Ele vai pegar uma substring, esse aqui é um manipulador de string, ó, 0 e i mais a substring, o próximo, i mais 1. Ele vai fazer isso aqui, galera, ó. Foi isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele vai pegar a substring, né? Ele vai pegar uma string, por exemplo, olá, rapaz, lápis, cadê você? Vai pegar uma string, olá, uma string, e vai dividir ela num pequeno vetor, fazendo
L e A. Olha lá. E aí ele vai trabalhando. Vai trabalhar o que? Restante vai ser o que? A substring na posição 0 e mais a substring na posição i mais 1. Ou seja, o próximo, né? Aí faz a permuta, que é o que? A troca. O restante, resposta mais CH. CH é o que? É o caractere naquela posição. Tá? Então é um algoritmo de ordenação. Vamos olhar aqui. Por exemplo, vou fazer uma chamada aqui para ele. Ó. Permutar. Pronto, tá aqui, ó. Ele criou várias possibilidades, tá vendo? Com a permuta, ele foi permutando as posições, né? Então, esse aqui, percebam que esse é um pior cenário. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar todas as posições aqui do vetor, né? Ou seja, vai ter que passar pelo vetor em todas as posições e várias vezes, porque ele vai ter que enxergar todas as possibilidades possíveis nesse caso. Então, esse seria o pior cenário, que é esse O de n aqui exponencial, tá vendo? Exponencial não, fatorial. Olha o tanto que ele vai demorar. Não é brinquedo. Então ele está processando a mesma quantidade de entrada de dados, está sendo processado assim fatorialmente. Isso vai demorar demais. Certo? Então era isso, galera. Eu queria dar esses exemplos para vocês aí para poder ficar mais concreto na mente de vocês, tá?